salve, pessoal! Podemos começar? Então vamos lá. Bom dia a todos, esse é o 717 da SBE, programa onde eu consigo trazer para vocês aqui alguns conceitos da saúde baseada em evidência, sempre buscando aplicabilidade prática. Hoje nós vamos estar falando a respeito de hipótese nula versus hipótese alternativa. E eu queria que você já colocasse aqui para mim quem sabe do que eu estou falando. Porque esse conceito, e não tenham vergonha de dizer que não sabem, tá, gente? Eu vejo, por vezes, as pessoas às vezes tendo vergonha de chegar e falar assim, não sei isso. Poxa, cada dia que passo eu respondo mais em conversas, nos mais variados ambientes. Não sei, me explica. É algo que engraçado que eu carrego desde a época de colégio. Eu sempre fui aquele moleque na escola que perguntava pra caramba. Não entendi. Não entendi. Não. E infelizmente isso vai se perdendo ao longo da nossa caminhada e a gente vai ficando envergonhado, com receio, né, da aprovação social, de dizer, não sei. Simples assim, é isso aí, ó, galera. Legal. Muito bom, sabe por quê? Porque esse conceito, apesar de vocês vão ver que é um conceito simples, por vezes intuitivo, mas que dentro do cenário da saúde, ele ganha uma conotação muitas vezes contraintuitiva. E eu vou contar isso para vocês. Por que eu resolvi trazer esse tema? Porque uma Jedi, a Paola, semana passada, eu estava conversando com ela. Ela falou, Neto, assisti suas aulas a respeito de hipótese nula, mas, olha, eu entendi os exemplos, mas eu não estou conseguindo entender isso aqui. E ela mexe com cirurgia cardiovascular. E ela me deu o exemplo lá de uso da TAV versus cirurgia. TAV, para quem não conhece, é um procedimento hemodinâmico, onde você entra com um catéter e corrige a válvula aórtica, que é uma válvula que está no coração, que habitualmente, quando tem problema, a correção é cirúrgica. E ela queria entender essa questão da hipótese nula nesse cenário. Guarda isso, eu vou explicar ao longo do 717 e vou dar exemplos da hipótese nula, mas no final eu conto como que eu expliquei isso para a Paola e aparentemente eu acho que ela entendeu, tá? Alguns de vocês já devem ter me visto usando o termo que a medicina, as ciências da saúde, né, de modo geral, a fisioterapia, a nutrição, a odonto, a educação física, a gente não trabalha preto no branco, a gente trabalha com 50 tons de cinza. Ou seja, aquele discurso de que não há evidência para tudo é fato e virtualmente nunca vai existir, porque a ciência é uma verdade dinâmica. Então a gente precisa sempre ter essa premissa de humildade para entender que a coisa muda. Só que muita gente fala que muda rápido demais, né? E eu acho que esse muda rápido demais, muito do que acontece é porque nós não valorizamos o conceito da hipótese nula. Que todo mundo aqui que já colocou, que não sabe, que não ouviu, ou que talvez já tenha escutado, mas ainda não conseguiu sedimentar, eu vou dar alguns exemplos para mostrar que vocês no dia a dia já praticam o conceito da hipótese nula. Quem aqui acredita em mula sem cabeça? Ou quem aqui acredita em ETs? Não vale gente de Varginha, tá? Quem aqui acredita em tarô? Acredita sim, não tô falando de brincar, não. É de tomar a decisão de mudar a sua vida baseado na carta do tarô. Entendeu? Não, eu vou lá, sabe? Literalmente, ó, o que sair no tarô eu vou acreditar. Quem mais? Uma coisa, me perguntaram, acho que foi no Twitter, me mandaram assim, você usa muito esses fonezinhos aí, isso não emite ondas magnéticas que dão câncer, não? Ou quem já não escutou aqui que micro-ondas causa câncer? Ou que, sei lá, celular causa câncer? Poxa, mas se causa câncer, por que a gente está usando? E eu tô vendo aqui, ET, o Roberto tá colocando, ET eu acredito.
Beleza, talvez o Roberto seja de Varginha, né? Mas no fundo, por que a gente não acredita nessas coisas? Que a gente parte do princípio da hipótese nula. O princípio da hipótese nula, ele diz que você só deve considerar algo verdadeiro, e ó, presta atenção em mim isso agora. Isso é o mais importante. Vocês precisam entender esse conceito. Vou repetir. O princípio da hipótese nula diz que você só deve considerar algo verdadeiro ou real se o fenômeno for comprovado. Ou seja, você pode até acreditar em ET, mas o ônus da prova é seu. Você tem que mostrar que ele existe. E não eu mostrar que ele não existe. Percebe? Percebe que o ônus da prova é provar que o tarô funciona como um guia espiritual para te colocar nos melhores caminhos. E não eu provar que ele não funciona. Cabe o ônus da prova de quem levantou que micro-ondas causa câncer provar que causa. E não eu provar que não causa. Percebam que o ônus da prova está com quem faz a informação. A hipótese nula, eu vou sempre considerar que algo novo não é verdade, até que se prove o contrário. Então, alguém comentou aí para cima do princípio do Popper, né, da teoria do cisne negro. Eles se complementam, né? Por que eu não consigo provar um negativo? Por que eu não consigo dizer que... Alguém já me perguntou uma vez assim, café. Você tem algum estudo que café não causa gastrite? Não tenho e nem vou ter. O ônus da prova é provar que causa. Se você não tiver algo que mostre que é verdade, você fica com a hipótese nula de que aquilo ali não existe. Nas aulas que eu dou, eu uso muito um exemplo que eu vivi, que é o exemplo do meu filho. Dele, quando ele era pequenininho, Matheus está indo para ir para 8 anos, mas sei lá, quando ele tinha uns 3, 4, ele cismou que tinha um fantasma debaixo da cama dele. O fantasma tinha até nome, Bu. E era um caos para conseguir dormir e tal. E ele chamava, o Bu tá aqui, deita comigo e tal. Até que certo dia eu consegui fazer o moleque olhar debaixo da cama. Ele olhou, cheio de medo, né? Aquela coisa, foi devagarzinho, olhou. Levantou a cabeça com aquele olhão assim. Eu falei, viu, teu? Não existe. Falou, ele foi embora. Eu falei, legal. Legal. Então, eu nunca vou conseguir provar para o Matheus que o fantasma não existe. O ônus é provar que ele existe. Tá claro até aqui? Vocês estão entendendo? Tá? Me dá um feedback, porque é importante demais vocês entenderem isso aqui. Porque é uma coisa que parece brincadeira, parece piada, né? Mas as pessoas normalmente, apesar de fazerem isso de forma natural no dia a dia, vocês vão ver que na área da saúde a coisa não se repete. É bizarro, mas não se repete. Eu disse para vocês que as ciências da saúde, elas são... Legal, galera, obrigado aí. Galera entendendo. Adoro quando vocês me dão esses feedbacks que eu realmente não tô conseguindo. Eu gosto muito do tete a tete, eu gosto muito do olho no olho. Isso para mim faz muita diferença. Então, eu já me sinto em casa aqui fazendo vídeos ao vivo e tal, batendo papo com vocês. Parece que vocês estão aqui comigo, mas não tem um olho no olho. Isso para mim faz muita diferença. Bom, o fato da gente viver em 50 tons de cinza não te dá o direito profissional da saúde. Isso é para você. De tomar uma evidência, de tomar uma atitude, não tomar uma evidência, né? De tomar uma atitude como se fora uma evidência. Não, porque não tem evidência, eu vou fazer isso. Mas como assim? Não, mano, eu tenho que fazer alguma coisa. Tá, você pode não fazer nada.
E quando eu falo não fazer nada, não significa não fazer nada entre aspas, porque sempre há algo a se fazer, tá? Que seja um abraço, que seja um consolo, que seja uma orientação de hábito de vida. Sempre tem algo para se fazer. Escuta, dorme com essa. Por que que normalmente acontece de as pessoas começarem a aceitar pseudos-verdades como se fossem ciência? Basicamente, eu consigo enumerar 4 coisas. Primeiro, eu já falei, que é essa sensação de impotência. Se chega alguém no seu consultório, na sua academia, no seu estúdio, com uma determinada queixa, e se você não tem uma evidência que te justifique fazer algo, é muito ruim essa sensação de eu não vou tentar nada. A questão é que o que você vai tentar, e aqui eu estou falando de um medicamento, uma cirurgia, um alongamento, um exercício novo, um alimento específico, isso tem risco. Pô, Neto, mas é melhor fazer alguma coisa que não fazer nada. Será? Você tem que ter um mínimo de consciência de que não fazer nada pode sim ser a melhor opção. E aqui eu já levanto a pelota para a segunda coisa que faz com que nós, profissionais de saúde, tomemos certas intervenções não validadas ainda como sendo verdade. Que é, a gente tende a inflar o real valor do impacto dessas intervenções. Como assim, Neto? Vamos pegar alguma coisa que já seja validado. Dar AS, aspirina, para o paciente que infartou. Eu não vou ter um número exato aqui, mas vamos pensar que eu estou considerando reinfarto, tá? Então eu estou dando AS para reduzir o risco, a possibilidade de um evento clínico que é o reinfarto. Provavelmente o número de pessoas que você precisa dar o AS para que uma se beneficie de não reinfartar é algo em torno de 20 a 30. Pô, sério? Sério. É mais ou menos de cada 30, o número eu não tenho certeza, tá, gente? Eu teria que confirmar isso para vocês. Mas é algo em torno disso. Eu teria que dar para 30 para um se beneficiar. Lembrando que desses 30, alguns não vão ter nada, não vão nem se beneficiar, vai ser a grande maioria, não vão nem se beneficiar, nem vão ser lesados, mas um ou outro vai ser lesado. Que pode, por exemplo, sangrar, fazer uma hemorragia digestiva. E aí, gente, tá tudo bem, porque você tem um benefício bem estabelecido. E aí você pode fazer, em alguns cenários mais complicados, a arte da decisão compartilhada. Eu tenho visto essa semana, lá no nosso grupo de Jedis, muita gente praticando decisão compartilhada. E aqui eu não vou entrar no mérito de se eu concordo com aquela terapia, se eu não concordo, se talvez eu levasse daquela maneira. Mas só de você estar discutindo com o seu paciente, você já está à frente de muita gente. Só cuidado para não colocar as suas verdades de modo que ele simplesmente vai validá-las pela forma como você colocou. É muito comum acontecer isso. Coloca de maneira seca, assim, olha, números, dados, experiência, isso tudo bem, isso dá para ser usado. Então tá. Então, primeira, sensação de impotência. Segundo, inflar o real benefício. A terceira coisa é a nossa lógica cartesiana, né? Então, quando eu tenho, por exemplo, uma artéria no coração que está entupida, que está lá com 80% de obstrução, e eu tenho um tratamento que eu entro com uma molinha, que é o stent, e abro aquela artéria, cara, faz muito sentido que isso é bom. Concorda comigo? Eu estou com fluxo de sangue interrompido, só 20% da luz está livre, eu posso colocar ali um device, né, que é o stent, que vai abrir aquela luz do vaso. Faz todo sentido
Só sentido não basta. Como assim, Neto? Como não basta? É óbvio que isso funciona. Em 2017 foi publicado um famoso trial chamado Órbita. O que eles fizeram no Órbita? É um randomizado, controlado, duplo cego, onde eles pegaram pessoas que tinham angina, dor no peito, aos esforços, tinham sabidamente obstruções, e para um grupo eles colocaram o stent, ou seja, abriram a artéria daquele paciente, e para o outro eles só fingiram que colocaram o stent. Fizeram de tudo, fizeram a punção da artéria, entraram como se fosse fazer o procedimento, mas não colocaram. Sabe qual foi o resultado? O desfecho principal medido foi tempo de exercício. Nenhuma diferença. Sério? Nenhuma diferença. Os grupos obtiveram melhora. Olha que coisa louca. Esse é um ótimo exemplo do 717 da semana passada. O poder do efeito placebo. Só da pessoa saber que foi feito alguma coisa com ela, ela já se sentiu melhor. Gente, isso é muito louco. Só que as pessoas continuam batendo na tecla do quê? O paciente chega na sala lá do cardiologista, tá falando, não, você tem uma obstrução aqui, ó. Eu fiz uma cintilografia, o paciente não sente nada. Fiz uma cintilografia, eu tenho uma parte do seu coração que aparentemente está com menos sangue, está mais mal perfundida. Eu vou te levar para o cateterismo, olha que tem 80% de obstrução, eu vou colocar um stent em você, é óbvio que eu vou colocar. Agora, imagina conseguir convencer um paciente de que essa não é a melhor opção. E imagina o tamanho do problema se ele infarta depois disso. Vocês veem que a importância do profissional de saúde, a importância da gente não falar bobagem, ou pelo menos tentar não falar, né? Porque bobagem a gente acaba falando. Mas percebam que a responsabilidade de quem toma decisões é muito importante. Então eu já falei, tem sensação de impotência, tem lógica cartesiana, essa questão de acreditar demais nos mecanismos, inflar o real benefício da terapia, e tem um quarto que é óbvio, vocês devem estar pensando, que é os interesses escusos. A indústria farmacêutica, ela não vende saúde, ela vende remédio. E nada contra. Eu tenho, inclusive, grandes amigos da indústria farmacêutica. Grandes amigos. Mas isso tem que ficar claro. Eu não vejo a indústria farmacêutica como sendo um vilão terrível. O problema é nosso. A gente que não entende de ciência. E aí engole aquilo que eles trazem. Então, meia culpa do profissional de saúde. Somos nós que temos que chegar e colocar um filtro e falar assim, não, esse remédio é bom. Própria estatina. Estatina é um remédio ruim? Não. Eu uso. Só que atualmente eu mais tiro do que coloco. Por quê? Porque normalmente ele está mal indicado. Não significa que também, porque existe uma polarização atual, e em rede social a gente vê isso demais, né? Ou é low carb, ou é low fat. Ou faz jejum, ou come de 3 em 3 horas. Ou é carnívoro, ou é vegano. Coisa chata. As pessoas parar com isso, parar com perdão da palavra, com essa babaquice, e pensar em ajudar, porque às vezes a carnívora para você deu certo, e para o outro o vegano deu certo. Então, deixa de ser chato. Deixa de ser sectarista. Deixa de ser religioso. Eu tenho minha crença religiosa, mas isso não cabe aqui. Então para de achar que só o que você faz é verdade. Para de achar que o outro, você não pode aprender com o outro. E vou te falar mais. Eu procuro hoje pessoas que discordam de mim. Agora, eu quero discutir com pessoas sensatas, pessoas que não vêm para brigar. Eu também não tô com saco para ficar aguentando murrinha. Às vezes você vai conversar e vai bater na parede, né? Não é a minha. Mas, poxa,
Vou dar um exemplo para vocês de uma pessoa que eu já entrevistei aqui no Minha Evidência. Dr. Rodrigo Bomeni, endócrino aí de São Paulo. Poxa, Bomeni já mudou algumas condutas minhas. De, por exemplo, usar um pouco mais de magnésio na minha prática clínica. Eu não tenho dúvida que falei com o Eduardo na semana passada, também numa evidência, que eu provavelmente sou o nefrologista que mais prescreve T3 no Brasil. Por quê? Porque o Rodrigo me provou por A mais B, ele conseguiu fazer o quê? Ele conseguiu refutar a hipótese nula. A hipótese nula seria o seguinte: T3 não funciona. Ele conseguiu, com ciência, me mostrar que sim, T3 funciona em determinados cenários. Nessa situação, você tem que ficar com a hipótese alternativa. Então, percebam que, vou voltar na questão do stent, eu já escutei cardiologista me falando, mais de um, não, Neto, isso que você está falando não é correto. O correto é, você tem que provar que não abrir artéria é seguro. Porque seria antiético não fazer isso. Cara, antiético é fazer alguma coisa sem ter um mínimo de convicção que funciona. Sabe por quê? Porque na hora que você vai fazer um procedimento como esse, tem risco, por exemplo, de sangrar. Eu já vi nego sangrar pra caramba. Então, eu não tenho que provar que algo não funciona para tirar do mercado, que é efetivamente o que acontece um monte de vezes. Tem uma droga que saiu, sei lá, deve ter uns 10 anos mais ou menos, o nome comercial é Razilis, que é o alisquireno. O alisquireno, ele apareceu, ele foi muito badalado na cardiologia e na nefro. Por quê? Ele bloqueava um ponto do sistema renina-angiotensina-aldosterona que é muito utilizado no tratamento de uma série de patologias cardíacas e renais. E o alisquireno fazia todo sentido. Olha o mecanismo. Poxa, eu vou bloquear mais um ponto da cadeia. Obviamente, isso vai melhorar o coração, vai melhorar os rins. E aí eu comecei a ver uma série de negros usando. Tanto cardiologistas como nefro. Ah, não, olha, o alisquireno reduz a proteinúria, que é um desfecho substituto. Ninguém... eu não estou falando de ir para diálise, eu estou falando de reduzir um desfecho substituto, como seria reduzir o colesterol. Aí saiu um trabalho chamado Altitude. O Altitude mostrou que naquele grupo de pacientes de alto risco estudados, além do alisquireno não fazer nenhuma diferença, ele aumentava o risco de AVC. Pô, mas como? Qual que é o mecanismo? Não sei. A gente às vezes enxerga coisas na vida, e na ciência não é diferente, que definitivamente não tem uma explicação lógica, mas o fato é, tá fazendo mal. Então, como que eu vou usar alguma coisa sem ter nem a comprovação que possa fazer bem? É diferente do AS no infarto. Ele tem seu risco? Tem, mas ele tá comprovado. Ele tem uma prova do conceito definida que ele funciona. Tá dando para entender, gente? Ou tá muito complexo? Porque é importante demais vocês entenderem isso e fazerem um exercício. Por quê? De modo geral, tudo que você faz no seu dia a dia tem 4 possibilidades. Eu já falei de 4 possibilidades porque que a gente faz coisas sem ter resposta. Vou falar de mais 4. Que é, primeiro, eu faço algo porque eu tenho uma evidência direta. Ou seja, eu fiz um trabalho que mostrou que o AS funciona no infarto. Segunda possibilidade, eu tenho evidência indireta. Qual que seria a evidência indireta? O trabalho ele foi feito com pacientes entre 50 e 70 anos. Funciona numa pessoa com 90? Cara, tem tudo para funcionar. Isso é uma evidência indireta. Mas eu não posso também ficar amarrado completamente numa medicina baseada em artigo. A não ser que haja um motivo muito claro para não se usar aquela terapia, eu uso isso de forma indireta.
E a terceira possibilidade, que eu falo que 1/3 para cada uma, depois eu vou falar da quarta, 1/3 seriam aquilo que é conhecido como o paradigma do paraquedas. É aquilo que teoricamente é tão óbvio. Eu não preciso de um ensaio clínico randomizado para provar que dar insulina para um paciente diabético tipo 1 é melhor do que não dar. Não tem cabimento. Estou falando do diabético tipo 1, tá? Aquele que não produz insulina. As pessoas morriam sem o advento da insulina. Eu não preciso provar que um paciente com fibrilação ventricular, com uma parada cardíaca, com esse ritmo específico, que dá um choque, é melhor do que não dar. Então, essas são as 3 situações que tudo que você... E é um exercício para você, que é profissional de saúde. Sai daqui, pega as coisas que você faz, pega ali 2, 3, que você fizer hoje, e se enquadra. Se é uma evidência direta, uma evidência indireta ou paradigma do paraquedas. Se não se encaixar numa dessas 3, você está fazendo bobagem. Provável, né? Porque às vezes a bobagem também dá certo, mas você está fazendo algo sem um mínimo de laço. Você está preso, provavelmente, em um daqueles 4 coisas que eu falei. Sensação de impotência, inflar real benefício, alguma lógica cartesiana ou interesses escusos que acabam acontecendo. Eu realmente sou um cara que acredita muito no ser humano ainda. Não desisto muito fácil, e eu acho que a maioria das pessoas são corretas. Elas não são... elas não... No todo, né? O que elas fazem não é por mal. Então, gente, assim, exemplos não faltam. Vou dar um exemplo na nutrição. Algumas semanas atrás, um zum danado aí por causa de óleo de coco e pererê pororô e tal. Então vamos lá. Como é que a gente trabalha com a hipótese nula dentro da nutrição? Bom, eu tenho que partir do pressuposto do que sempre foi feito. As pessoas sempre comeram. Tá? O ser humano, de uma certa maneira, até meados do século passado, ele não restringia a gordura. Ele comia. Quais gorduras? As gorduras naturais. Concordam comigo? Que ninguém comia óleo de soja ou óleo de canola há, sei lá, 150 anos atrás. Até porque eles não existiam como existem hoje. O que se comia? Lá na região da Índia, por exemplo, se comia muito óleo de coco, ainda se come. No Brasil, muita banha de porco. Nos Estados Unidos eles usavam muito banha bovina. Em alguns locais ali do Mediterrâneo, azeite, que seja. Então, beleza. A partir do momento que chega no mercado algo novo, por exemplo, o óleo de soja, o ônus da prova de se provar, de se mostrar que ele é seguro ou melhor do que qualquer uma dessas gorduras, é de quem colocou essa parada no mercado. Sério, Neto? Sério. O que não se consegue, até o momento, com as evidências vigentes, demonstrar que esses óleos vegetais, seja qualquer um deles, que eles sejam seguros. Pelo contrário, eu já falei sobre isso em outras lives, o que acontece é justamente o oposto. Tem literatura mostrando que, apesar dele reduzir um desfecho substituto, que é o colesterol, né? E ninguém sabe dizer se isso é bom ou ruim, né? Apesar de muita gente ainda acreditar nessa falácia, ninguém conseguiu provar que ele é no mínimo igual. A gente continua naquela bizarrice de querer crer que comer margarina ou comer óleo de canola é melhor do que banha de porco porque reduz o meu colesterol. Cara, isso é de umas... assim... é pueril. É ingênuo do tanto que chega a ser, assim... bobo. Parece que eu tô roubando doce de criança. É impressionante. Sabe? Percebe que isso pode acontecer
tudo, quando alguém chega e fala para você que fazer algo é melhor que, ele tem que mostrar que isso é verdade. Se ele não mostrar essa relação de que é melhor, você tem que ficar com a hipótese nula. E a hipótese nula é que eles são iguais. No mínimo iguais, mas eles podem ser piores. Então, se você não sabe, fica com o que você faz hoje. Isso vale para tudo, Roberto. Roberto está falando assim, vale também para os transgênicos? Vale para tudo. Sabe? Eu não tenho como chegar e considerar que os transgênicos... Eu vou te falar aqui, para um lado e para o outro, tá? Eu não posso falar, o transgênico faz mal. Não. Em teoria, eu fico com aquilo que é o basal. E algo deveria entrar, essas instituições que ficam regulando uma série de situações, né, os FDA da vida, eles teriam que pensar em liberar a coisa baseada nesse princípio. Amigo, você quer colocar transgênico no mercado? Amigo, você quer colocar óleo de soja? Amigo, você quer colocar esse remédio, esse device, essa prótese? Teria que ser demonstrado que, no mínimo, aquilo ali é igual. E talvez tivesse algum outro benefício. Eu vou colocar o óleo tal porque ele é igual, ele não faz mal, também não faz bem, mas ele tem uma vantagem de ser mais barato. Ou o fulano acha ele mais gostoso, sei lá. Sei lá se é que isso é possível, né? Mas isso acontece e tem N exemplos na literatura. Reposição hormonal na década de 80. Olha que coisa legal, essa história é muito bacana. Reposição hormonal na década de 80, começaram a aparecer trabalhos observacionais, lembra que observacional não infere causa, demonstrando que mulheres em reposição hormonal aparentemente tinham um menor risco cardiovascular, de ter infarto, derrame e por aí vai. Começaram a usar a torta direito. O que eles fizeram? Refutaram a hipótese nula sem ter uma prova cabal do negócio. Aí sai, no início do século XX, se eu não estou enganado, 2003, o WHI, o maior estudo da nutrição, e que também tinha um braço de terapia de reposição hormonal, mostrando que a reposição hormonal, como feita naquele momento, ela não só não protegia para eventos cardiovasculares, como poderia gerar desfechos. Mas olha como que a ciência é bacana. Depois a coisa veio andando e já existem alguns trabalhos sugerindo que, feito de forma diferente do que havia sido preconizado, em certas pacientes, talvez a coisa funcione. Talvez funcione não para reduzir evento cardiovascular, mas para dar um mínimo de qualidade, de dignidade para a mulher que entrou na menopausa e está sofrendo pra cacete. Às vezes, aquela crise da meia-idade, né? Tá em depressão. Isso pode ser hormonal. Tem um livro bem legal, esse livro eu acho que ele não tem tradução para o português, se chama Estrogen Matters, de Estrogênio Importa. Quem se interessa pelo assunto e lê em inglês, sugiro assim, fortemente. Um livro bem legal, um livro que vai contra uma série de pseudo-verdades que a gente trabalha, e um livro escrito por uma psicóloga social mais um oncologista, muito bacana. Fica aqui a recomendação. Então tá, acho que eu dei o en passant a respeito do tema. E aí, antes de fechar, eu queria voltar lá na Paula. A Paula tá assim: Neto, eu vi suas aulas, entendi os exemplos, mas ainda não estou conseguindo entender. E o exemplo dela foi justamente a cirurgia para a válvula aórtica versus esse procedimento hemodinâmico, a TAV. Falei, e qual que era o problema dela? A TAV, boa parte dos estudos fazem um método de comparação
que é um método diferente do habitual. Habitualmente a gente faz teste de superioridade, tá? Então, eu quero provar que a TAV... A Paola tá aí, ó, legal. Show de bola, Paola. Eu quero provar que a TAV é melhor do que a cirurgia. E a grande maioria dos trabalhos fazem um outro desenho de estudo, que a gente pode conversar outro dia, que são testes de não inferioridade, tá? Guarda isso na caixinha, não vou entrar nesse mérito. Para ela conseguir entender, eu falei assim, ó, Paula, vamos dar um passo atrás. Antes de existir a cirurgia, o que se fazia? Nada. Então, o primeiro ponto é você provar que fazer a cirurgia é melhor do que não fazer nada. Ou do que fazer uma cirurgia placebo. Óbvio que esse trabalho não existe, mas certamente, na hora que você faz a cirurgia e demonstra por A mais B, não vou entrar no mérito, até que não é a minha área, eu não conheço tão bem a literatura assim, se a Paula quiser de uma certa maneira me ajudar aí, por favor, sinta-se à vontade, eu até te coloco aqui na live. Mas eu estou querendo explicar um método científico. Eu tenho que provar que a cirurgia é melhor. Tá provado, beleza. Surge um novo método, que é a TAV. Se eu quiser demonstrar que a TAV é melhor do que a cirurgia, que é o status quo, eu tenho que fazer um trabalho que refute a hipótese nula. Se eu não conseguir refutar a hipótese nula, eu fico com a hipótese. Se eu não conseguir refutar a hipótese nula, eu fico com ela. Eu continuo não fazendo a TAV. Existe esse desenho de testes de estudos de não inferioridade que servem para mostrar o seguinte: o estudo de não inferioridade ele não é um estudo de semelhança, tá? Ele simplesmente demonstra que a TAV, eu tolero que ela seja até um pouquinho pior porque ela tem algum tipo de benefício. Então, se eu pegar um senhor de 85 anos, cheio de comorbidades, hipertenso, diabético, obeso, que não tem condição cirúrgica, e eu consigo demonstrar que a TAV, ela pode até não ser igual, mas ela, se for só um pouquinho pior, eu tolero o fato de ser pior pelo benefício de fazer um procedimento menos invasivo. Então, é aí que está o segredo da coisa. Pensa, volta no tempo, vai voltando e vai comparando sempre com fazer algo versus não fazer nada. E toda coisa nova que for surgindo, ela tem que, de uma certa maneira, corroborar aquilo que você faz. A gente usa muito, aí pelo menos um terço das decisões provavelmente são baseadas em evidências indiretas. E isso ocorre porque a hora que você consegue comprovar num determinado cenário que aquilo funciona, habitualmente você não tem um conceito de ciência chamado interação. Ou seja, funciona na mulher, vai acabar funcionando no homem, no velho, no novo e por aí vai. O fenômeno de interação é raro, mas ele existe e ele tem que ser levado em conta. Mas isso aí é tema para outro 717. Ok? Gente, eu espero que eu tenha conseguido trazer nesse tempo aqui um assunto que para muitos é denso, mas que eu tenha conseguido trazer de forma leve e que vocês saiam daqui já pensando de forma científica. Porque normalmente a gente faz tudo na vida, né? Eu não, apesar do Roberto acreditar em ET, eu sigo não acreditando, a não ser que alguém lá de Varginha consiga me mostrar que um de fato exista. Deixa eu ver se tem perguntas e se alguém quiser entrar aqui para bater um papo comigo a respeito do tema. Eu não vou ficar... Às vezes as pessoas têm vergonha de querer entrar e falar, não, o Neto vai ficar me questionando. Não, a gente vai bater um papo, uma coisa leve. Então, Mari, Paola, Rejane, tô vendo aqui, ó, muitos Jedis. Quem quiser, se alguém quiser entrar para bater um papo aqui comigo, vai ser muito prazer. Tá rindo, né, Roberto? Deixa eu tomar meu café aqui.
O pessoal da SBE Academy está pedindo aqui para falar dos antioxidantes. Eu não sei exatamente o que eles estão querendo que eu fale, mas isso é para tudo, gente. Antioxidante, suplemento, o que quer que seja. Você precisa provar que ele faz bem e não que ele não faz mal. É sempre assim. Se você não conseguir provar que ele faz bem, eu fico com a hipótese nula. Por que eu não passo ômega 3 para os meus clientes? É porque eu acho que o ômega 3 não funciona? Não, eu até acho que pode ter, talvez, algum benefício em determinado cenário e tal. Mas até conseguir se refutar a hipótese nula, eu fico com a hipótese alternativa. Eles estão querendo que eu fale a respeito. Tem alguns trabalhos, inclusive, me vem na cabeça aqui, vitamina E como papel de antioxidante no cenário de câncer de próstata, aumentando mortalidade, aumentando recidiva tumoral, né? Então, não achem que uma coisa natural, né? Eu falo isso muito com meus pacientes. A pessoa chega e fala assim, mas é natural. Eu falei, veneno de cobra também. E nem por isso você usa. O fato de ser natural, é natural, é fitoterápico. Cara, natural é comer ovo. Natural é comer carne. Natural é comer vegetais. Natural é fazer força. Natural é dormir bem. Sabe? Isso que é natural. Não é natural ficar tomando extrato XYZ só porque parece que ele não faz mal e ele pode fazer bem. Gente, eu não estou falando aqui que nada funciona, tá? Eu tenho algumas coisas que mesmo com uma evidência fraca, eu acabo utilizando porque o risco de dor é muito baixo. Então, às vezes o sujeito tá lá dormindo mal e aí você pede pro sujeito colocar algum tipo de aroma lá no quarto. Cara, de onde que eu tirei isso? Alguns Jedis me deram essa dica. Se não me engano, foi Sorrentino que me deu essa dica. Alguns óleos essenciais para colocar. Ontem mesmo eu estava conversando com o Sorrentino, ele me estava conversando a respeito de usar... como é que chama o negócio? Peppermint. Extrato de peppermint para reduzir mau hálito por causa de cetogênica. Estava conversando com a Paty Aires. Paty Aires me falando a respeito de usar óleo de coco para reduzir esse mesmo mau hálito na cetogênica. O risco de dor disso é próximo de zero, se não for zero. E eu não tenho experiência, mas, cara, definitivamente isso não faz ser mal e a pessoa está sentindo aquilo, né? Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Não, Eduardo. O Eduardo é um cara que acredita demais no papel do ômega 3, um cara que eu respeito pra caramba, eu fiz inclusive uma evidência com ele. A hipótese nula não é ficar sem reposição. A hipótese nula é provar que a reposição faz bem. Que o ômega 3 é fundamental, concordo com você plenamente. Mas o fato de você acreditar nisso não significa que uma cápsula vai substituir algo que era naturalmente consumido. Então você não pode partir da premissa que a cápsula é igual ao ômega 3 que está ali junto com o salmão, por exemplo. E mais, quando eu... mas as pessoas não comem mais salmão. Tudo bem, infelizmente. Lembra daquela coisa de não fazer nada, às vezes pode ser melhor do que fazer alguma coisa? Então, a reposição... E outra, né? Quem disse que é o ômega 3? Será que não tem alguma outra coisa ali na composição desses alimentos? Que é isso que está dando o benefício naquelas pessoas? Então, tudo que é novo, por mais que faça sentido lógico, você precisa refutar a hipótese nula. Então, a hipótese nula, nesse caso, não é não repor. A hipótese nula, nesse caso, é... Porque, se eu der lembra disso, dou um passo atrás. O que as pessoas faziam há milhões de anos atrás, ou centenas, dezenas de anos atrás, era milhares, né, talvez, de anos atrás, era comer ômega 3. Então, eu tenho que refutar a hipótese nula. Comer ômega 3 é igual a tomar uma cápsula?
Nenhuma literatura que eu conheço conseguiu demonstrar que sim. Isso serve para ômega 3, isso serve para vitamina D. A gente pode até discutir o seguinte: poxa, será que o risco de dolo é pequeno o suficiente para eu usar? E aí a minha ponderação é: muita gente achava que vitamina E era bom. E mesmo assim depois foi provado que faz mal. Eu realmente torço para que isso não seja verdade com ômega 3, com vitamina D. Não é aqui uma alusão a eu ganhei, você perdeu, nada disso. Mas do ponto de vista científico, qualquer tipo de suplementação ela precisa ser validada para a gente refutar a hipótese nula. Eu não tinha visto a sua coisa de vitamina D não, mas acho que já respondi. Eduardo, o melhor é vir do alimento, mas não vindo, eu não consigo refutar a hipótese nula, assim, porque eu estou tratando mecanisticamente. Então, por mais que faça sentido, faz sentido também abrir a coronária. Faz sentido também dar óleo de soja, óleo de canola, porque ele reduz o colesterol. Tem um monte de coisa que fazem sentido, mas que não necessariamente são verdades. Então, vamos considerar, pensa comigo, que o ômega 3 funcione. Cara, se ele funcionar, o benefício dele vai ser tão pequeno, mas tão pequeno. Neto, como é que você sabe disso? Porque senão já teria aparecido. Porque o que tem de nego tentando provar que o ômega 3 funciona não está no gibi. Então, se você não consegue demonstrar isso, mesmo que o benefício existe, ele vai ser pequeno. Sabe uma coisa que eu tenho muita dúvida? Questão de dose. Ok, dá uma dose mais alta, mas aí eu preciso refutar a hipótese nula. Eu escuto muito falar a respeito daquele, no caso da vitamina D, do protocolo de Coimbra. E eu já escutei uma série de relatos anedóticos de que fulano melhorou, ciclano melhorou, pererê, pororô. Mas eu nunca consegui ver isso publicado. Eu nunca consegui ver lastro científico para o negócio. Então eu ainda fico com a hipótese nula, mesmo que essa coisa possa funcionar. Deixa eu ver se tem mais algo aqui. Show. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. 5 minutinhos. Galera, eu acho que é basicamente isso. A minha ideia aqui não é esgotar o assunto. Eu acho que a gente poderia ficar debatendo aqui muito tempo. Mas a ideia realmente é treinar essa forma de pensar cientificamente. Pensar cientificamente é algo que é um exercício diário, tá? Quem talvez vê eu conversar assim com o Eduardo, cara, eu aprendo muito. Não só com ele, mas com os outros Jedi. E quando eu sou provocado, inúmeras vezes, eu falo assim, cara, tem razão. Vale a pena eu tentar. Cabe isso aqui. Uma das coisas mais legais que eu uso muito no meu dia a dia é simplesmente tentar pensar em que desfecho que eu estou tratando, tá? Porque eu sou muito mais liberal para tratar desfechos que existem, que estão ali na minha cara, versus uma coisa que eu estou tentando prevenir. É óbvio que não é porque o cara tá cansado que eu vou sapecar corticoide nele, porque isso melhorou o cansaço dele, eu vou começar a entupir ele de testosterona. Mas eu sou um pouquinho mais liberal. Mas sempre eu parto, e não sei se tem algum paciente meu aqui que possa corroborar isso aqui, eu parto de hábitos de vida. Eu parto de alimentação, de sono, de movimento, de saúde mental. Então, galera, espero que tenha sido útil. O Eduardo está dando aí a referência de onde ele tirou esses dados do quanto que o ser humano consumia de ômega 3 e de quanto que ele recebia, que ele fabricava de vitamina D, né? Fica aí a
a leitura, nem que seja do ponto de vista histórico, né, como é que a coisa funcionava em outro momento. Mas, no fundo, eu quero que vocês levem aqui que a minha mensagem é de ajudar quem está do outro lado. Eu gosto muito de frisar isso. O objetivo aqui não é provar que o Neto está certo ou que o Eduardo está certo. É realmente entregar valor para quem confia em ti, sem essa soberba tão comum, principalmente na minha profissão. Muito mais do que nas outras áreas da saúde. Médico acha que é Deus. Esse complexo de Deus, ele precisa acabar, né? Desce do palco, cara. Desce do palco, porque não é assim que você vai ser um grande profissional. Eu ensino a economizar tempo, eu ensino a conseguir melhores resultados com seus pacientes, a ser mais humilde, conseguir, em última análise, ter uma admiração dos seus pares. A ponte para isso está aqui. A ponte está em entender que conceitos, por vezes abstratos, eles são fundamentais, mas fundamentais na condução de qualquer caso clínico. Certo? Então, muito obrigado pela presença de vocês. Para quem gostou, fica aqui no Instagram por 24 horas. Podem compartilhar aí, mostrar para quem vocês acham que podem se beneficiar desse assunto. É muito legal estar toda quinta aqui com vocês. Uma audiência fiel e cada vez maior. Para quem quer ver os antigos 717, estão todos lá no canal da SBE Academy, no canal do YouTube. Tem também lá o Em Evidência. Se você quiser dar palpites sobre temas para eu falar aqui no 717, sintam-se à vontade. Se quiserem sugerir nomes para eu entrevistar no Em Evidência, idem. E amanhã, às 7h30 da manhã, eu vou estar batendo um papo, uma live ao vivo com meu amigo Jedi Vitor Sorrentino, no IG dele. Ele vai estar fazendo uma entrevista comigo num novo perfil muito parecido com o Evidências, onde ele vai entrevistar pessoas a respeito de alguns assuntos. No meu caso, a gente deve falar muito a respeito de problemas renais, proteína, isso realmente é verdade, porque a gente vai partir de guidelines e falar que de fato eu hoje tenho como conduta simplesmente por ter conseguido criticar as evidências de forma humilde e rápida e bem objetiva. Tá bom? Grande abraço, turma. Legal. Aí, ó, o Halley tá falando assim, tem o podcast também. Sim, tem o podcast, a gente já tá com o podcast aí no forno. O pessoal da SBE Academy me corrijam, mas acho que já estamos disponibilizando no Spotify ou ainda só para o grupo de alunos, não tenho certeza. Mas vocês vão ter mais uma possibilidade aí de estar escutando o Neto batendo um papo com vocês. Beleza? O pessoal tá me falando aqui que eu tenho 1 minuto. Eu mato a turma da SBE Academy do coração toda vez que eu faço isso. Eu gosto de ir até os 47 do segundo tempo, mais descontos. Mas, grande abraço. Valeu, turma. Fiquem com Deus. Aí, ó, tem sim, ó, já lá no Spotify, o podcast do 717, o podcast do Em Evidências. Valeu, galera. Fiquem com Deus. Boa quinta. Tchau.